Todos os anos a gente faz um tema central. Esse ano é ética-habilidade. E vocês vão entender por quê. Quem já assistiu parte dessa palestra, peço desculpa, vão ouvir de novo parte dela. Quem não, vai ser algo inédito. O Instituto foi fundado em 2003 e de lá para cá nós surfamos em algumas ondas corporativas como o mercado. Em 2003, o jargão corporativo era responsabilidade social. O Instituto Ethos foi fundado nessa época e colocou a responsabilidade social até na logomarca e na razão social. A revista Exame tinha o Guia da Boa Cidadania Corporativa, que demonstrava as empresas que fizeram bem, as empresas cidadãs, vamos dizer assim. Naquela época, falar de meio ambiente era quase pecado mortal. Os ecologistas, os ambientalistas eram chamados de ecochatos. Está melhor? Por um tempo surgiu a ecoeficiência, que aplanou o caminho para um outro movimento que viria. Que foi baseado no desenvolvimento sustentável, que é a sustentabilidade. Naquela época, alguns gurus corporativos, eles criaram um tripé. Quer trocar pilha? Existia o tripé da sustentabilidade, que era as empresas tinham que tomar, ficar atentas às dimensões econômica, social e ambiental. A revista Exame também deixou de publicar o Guia da Boa Cidadania Corporativa e passou a publicar somente o Guia da Sustentabilidade. O Instituto Ethos completou 20 anos e reformulou a logomarca para apenas Instituto Ethos. Uma dúvida ainda existe até hoje. O que é e o que não é sustentabilidade? Mas eu vou deixar isso para outro dia. O que aconteceu naquela época é fato. O mercado foi pintado de verde. Gastaram tantas tintas, latas de tinta, que a sustentabilidade virou um clichê e o mercado parou de falar tanto sobre ela. Aí nasceu uma nova onda, o compliance. A Exame também deixou de publicar os outros guias e passou a publicar somente o guia do compliance. Escritórios de advocacia, assessorias, contabilidade, consultorias, passaram a fazer consultoria para criar um programa de ética e compliance, construir o código de ética. E, evidentemente, que houve um apoio, como há até hoje, pessoal da área de compliance, que dá o total apoio a isso. E, baseado nisso, é um sonho de muitas empresas. Os funcionários 100% éticos em 100% do tempo. E agora surge o ESG. Inclusive, tem um tripé também. Saiu o lado econômico, entrou a governança e continuou o social e o ambiental. Mas, na nossa visão, assim como a responsabilidade social, a sustentabilidade e o compliance, os padrões de gestão ESG têm um fundamento principal e um valor essencial, que é, evidentemente, a ética. Por isso que, em 2022, nós criamos uma fórmula do sucesso. É o ESG potencializado pelo E de ética. E, nesse mesmo ano, a capa da nossa revista foi essa fórmula do sucesso, com a seguinte frase de capa: se a busca pelos padrões de gestão ESG não for fundamentada na ética, as chances do mercado ver proliferar gurus e empresas com um discurso tão bonitos quanto vazios são muito grandes, resultando no rebaixamento dos padrões ESG ao nível de mais um modismo mercadológico do que soluções de gestão focadas nos próprios colaboradores, na sociedade e no planeta.
Em 2003, nós lançamos a pesquisa Ética ESG. Nós pegamos as 500 maiores e melhores empresas da Exame e pesquisamos os códigos de ética de acordo com a nossa metodologia. Esse ano de 2025, nós pretendemos lançar a segunda edição. Conduzir os negócios com excelência ética, fazendo o que é certo. Não existe outra maneira aceitável das empresas atuarem. Essa responsabilidade está nas mãos de cada um de nós. Isso porque as empresas não têm vida. Somos nós que damos vidas às organizações. Se nós somarmos o CPF dos colaboradores, gestores, executivos e até do CEO, o número que vai dar é o número do CNPJ. Se demitir 2.000 ao redor do mundo, contratar 3.000, vai refazer a conta e a conta vai ser o CNPJ, porque as empresas são formadas por pessoas. Integridade ética de conduta pessoal. Não se renda à desonestidade. Não se entregue a desvios de conduta. Torne-se escravo da ética. Com integridade, conquistamos um caráter inatacável e trilhamos um caminho de sucesso. Quando muitos optam pelo errado, a ética sussurra: faça a coisa certa. Por isso que nós vamos trazer essa discussão para o lado pessoal. Note que a palavra ética é tão pequenininha, tão falada e muitas das vezes tão pouco praticada. A ética não existe meio ética. Quando a Amanda estava para nascer, antes, quando a minha esposa disse que ela estava grávida, ela não tinha certeza, ela foi fazer o exame de sangue para ver se realmente ela estava grávida. Como não existe meio grávida, não existe meio ética. Também não existe uma ética situacional. Dependendo da situação, eu uso um tipo de ética. Sabe por quê? Porque a ética é radical. É sim ou não? Não tem mais ou menos. A ética não tem 50 tons de cinza. É preto ou branco. É certo ou errado. Oh, mas o certo e errado não é tão relativo? Eu acho que não. Na dúvida do que é certo ou errado, basta pensar no que não gostaria que fizesse com você. E se ainda persistir a dúvida, tudo que não puder contar como fez, não faça. Quando a gente fala na palavra ética, parece que a gente coloca um espelho no rosto. Por isso que a ética traz consigo, muitas das vezes, confronto e desconforto. E a ética também é um assunto indigesto para muitas pessoas, porque a gente sabe o que fez no verão passado. As empresas também. Pontos importantes da ética. Apenas 2 pontos quando se trata de ética. O primeiro é um padrão a ser seguido. O segundo é a disposição em fazê-lo. Precisamos assumir um compromisso de fazer o que é certo. Ética acarreta ação. Não é apenas um tema para se debater ou meditar a respeito. Saber o que é certo e não fazer é pior covardia, segundo Confúcio, 500 anos antes de Cristo. Você imagina a situação, em vez de estar eu aqui, está esses caras que muita gente admira. E um deles levanta e pergunta assim: mas afinal, o que é ética? A gente não precisa passar por um constrangimento desse, mas geralmente quando nos perguntam o que é ética, dá um branco na gente. Muitas vezes a gente sabe o que é, mas não sabe o que professar, porque são tantas definições, tantos conceitos. Eu vou me ater aqui a apenas 3. O primeiro é do século XVII. Chamamos de ética o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos estão olhando. O conjunto de coisas que as pessoas fazem quando ninguém está olhando, chamamos de caráter. O caráter é aquilo que as pessoas dizem que você é. O que as pessoas dizem que a empresa é. E o caráter é o que a gente mesmo, o que a gente é a nossa essência. A gente é o que faz e não o que diz. Por isso que dá tanto investimento em reputação corporativa. E muitas das vezes o caráter não tem tanto investimento.
A definição do século XXI, a ética nos faz um chamamento no sentido da responsabilidade dos nossos atos. E essa aqui eu descobri quase que por acaso. A minha filha do meio, a Luísa, fazia um dever de casa usando o mini dicionário da língua portuguesa. E eu falei, pô, quero ver o que o professor Silveira Bueno escreveu sobre ética. E estava isso aqui, ó. Ética é a parte da filosofia que estuda os deveres do homem para com Deus e a sociedade. Infelizmente, eu não vou ter tempo de mostrar o que eu acredito que o Silveira Bueno pensou para escrever isso aqui. Eu vou tocar em frente. Mas a ética pode ser melhor entendida por isso aqui, ó. Tudo que for bom, tudo que for justo, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, isso tudo é ética. Mas é fácil exercer a ética? O cara está lá na frente, fundou o Instituto de Ética, prestou denúncia, perdeu o emprego. O cara é um ethical man. Só falta as asas para ele virar anjo. Não. É difícil pra caramba exercer a ética. Por quê? Primeiro, nós somos seres humanos, falhos e imperfeitos. Muitas das vezes nós estamos seguindo um caminho achando que é correto e não é. E a outra são os dilemas éticos. Cada geração são mais dilemas que a gente tem que enfrentar e administrar. Mas não pode existir nada mais nobre, louvável e exemplar quando se busca a excelência ética, seja como pessoa, seja como empresa. A ética não nasce com a gente, não tem um DNA ético. Ética é comportamento, ética é decisão. E todas as vezes que a gente decide, existem 3 pontos principais. O primeiro, a decisão sempre vai ser certa ou errada. A segunda, vai ter consequências, sempre. Seja a decisão certa, seja a decisão errada. E por último, ela vai influenciar pessoas, sempre. Nossa empresa, na faculdade, na nossa família, no nosso ciclo de amizade. Todos tomam decisões, mas dependendo das escolhas, será difícil conviver com elas. Nós somos livres para fazer nossas escolhas, mas somos prisioneiros das consequências. Faço outra pergunta, é fácil manter a conduta ética? Não. Primeiro, se usa lei e punição. Se você andar a 140 por hora na Bandeirantes, se o radar pegar, você vai ser multado. Vai doer seu bolso. E outras vezes é consciência e coração. Eu vou fazer a coisa certa porque eu quero, independente do que os outros vão achar. Eu sempre peço desculpa aos filósofos, teólogos do presente e de antigamente, mas eu divido a ética em 3. Ética mínima, média e máxima. Para vocês entenderem o que eu quero dizer, bem rapidamente, como eu fiz administração e teologia, eu vou usar 3 passagens do livro mais vendido do mundo, o livro mais impresso no mundo, aquele que serviu de parâmetro para vários códigos do direito moderno, a Bíblia Sagrada. A ética mínima foi dita pelo apóstolo Paulo, São Paulo. Ele nem era chamado Paulo, ele era chamado Saulo de Tarso. E o Saulo de Tarso, o Roberto Carlos fez aquela música Esse Cara Sou Eu para ele. Porque o Saulo de Tarso era o cara. Saulo de Tarso estudou em Harvard da época. Saulo de Tarso era poliglota. Ele falava hebraico, aramaico, latim e grego. Saulo de Tarso, construía tendas. Você já imaginou construir tendas num povo nômade como o judeu? E tudo isso dava a ele poder para ele estar no sinédrio, junto aos governantes. E o texto sagrado relata que Paulo estava indo para Damasco, capital da Síria, para prender judeus que haviam confessado Jesus Cristo como Senhor. E no caminho, uma luz mais forte do que o sol aparece e sai uma voz lá de dentro. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele fala assim, quem és tu, Senhor? E aquela voz responde, eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. Esse encontro com Deus mudou a vida de Saulo para sempre. E começou pelo nome.
Deus batizou Saulo pelo nome grego, Paulo. Tem algum Paulo aqui? João Paulo. Paulo. Eu não sei se você sabe a etimologia grega. Homem pequeno. Mas pequeno por dentro, não de estatura. Daquele grande homem como era Saulo de Tarso, Deus chamou ele de Paulo e se você conhece ou tem curiosidade, veja tudo que Paulo de Tarso passou. E ele escreveu o seguinte, que relata a ética mínima. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Hoje, mais do que nunca, nós podemos fazer tudo, ou quase tudo. Tem pessoas matando e estão livres e leves soltas. Roubando merenda de criança que não tem o que comer em casa. E estão por aí. A ética média foi dita por Lucas. Eu não sei se vocês conhecem a história de Lucas. Lucas não era pescador como Pedro, Tiago e João. Lucas também não andou com Jesus Cristo. Lucas era um médico. E se você trouxer a realidade de Lucas para hoje, o cara para entrar numa boa faculdade de medicina, ou ele tem muito dinheiro, ou é um gênio e estuda pra caramba. Porque é muito difícil. Depois são 6 anos de aula em período integral. Depois da formatura vem a residência, mais 2 anos. Então Paulo não era um Zé, não era um inculto. Paulo era um médico. E ele decidiu fazer uma pesquisa sobre a vida de Cristo, quando ele andou por esse mundo. E ele escreveu as palavras de Jesus, que reflete a ética média. Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. É difícil, confesso. Se eu quero ser amado, eu preciso amar. Se eu quero ser perdoado, eu preciso perdoar. É uma via de mão dupla. É difícil. Mas isso, para mim, é a ética média. E a ética máxima também foi dita por Jesus Cristo. Para muitos, Jesus nem existiu. É uma figura do livro de história. Para outros, o governador desse planeta. Para outros, o maior profeta milagreiro que o mundo já teve. Ou um revolucionário. E para outros, ele é o Filho de Deus que desceu do céu e veio cumprir uma missão do Pai, morrer em nosso lugar. E Jesus estava sendo confrontado pelos mestres da lei. Ele dizia, Jesus, qual é o maior dos mandamentos entre os 10 dado ao meu pai, ao nosso pai Moisés, nas pedras da lei, lá no deserto, quando o povo hebreu saiu do Egito? E Jesus respondeu, amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a esse, representa a ética máxima. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A ética também tem 2 regras. E dizem que nasceu na milenar cultura japonesa. Você é japonês? Sabe? Transa a língua ou não? Hã? Não transa? Ô, Seite, traduz aí, pô. É outro japonês. Pô, vocês não falam a sua língua, pô. Brincadeira. Desculpa, é brincadeira. Primeira regra, faça sempre a coisa certa. E a segunda regra, aprenda a primeira regra. Ponto. Os pilares da ética. Eu quero falar só sobre 2, de tudo que eu falei até agora. Valores e propósitos. Os valores são, na verdade, o centro de tudo. Eles nos dizem quem somos, como devemos agir, em que direção nos orientar. Os valores são, em poucas palavras, a essência das pessoas e das instituições. Mas você nota que os valores, quando eu era criança, os valores eram outros estão mudando. Valores que ninguém dava bola, hoje é super valorizado. E vice-versa. Na minha época, quando eu chegava com nota vermelha em casa, o couro comia. Hoje em dia, os pais brigam na escola.
Afinal, eles pagam o salário do professor, pô. Que negócio é esse, meu filho tirar uma nota baixa? Difícil a gente ver alguém dar um lugar para um idoso, como eu, fazendo 61 anos. Ou para uma grávida. Difícil. Quantas vezes a gente para no shopping? Eu já fiz isso. Hoje eu tenho a plaquinha de idoso. Então hoje eu nas vagas de idoso, quero nem saber. Cara, jovem, 25 anos, para na vaga de idoso ou de pessoa com mobilidade reduzida. É muita sacanagem. O shopping não faz nada porque não quer perder o cliente. Então fica esse negócio aí. Tem um código de ética, a empresa faz treinamento, motiva os funcionários e muitas das vezes ninguém viu, ninguém escutou e ninguém fala nada. E mais na frente nós vamos ver o que acontece. Eu quero deixar 2 perguntas, só para você refletir, se você quiser. Quais são os seus valores? O que tem valor para você? É uma reflexão bacana. Eu sempre digo que o mundo não enfrenta uma crise financeira, nem social e nem ambiental. O mundo enfrenta, na minha visão, a pior das crises. Chama crise de valores. Esse senhor é reitor da Escola de Negócios de Harvard. Em 2011, ele proferiu essa frase enigmática. As pessoas perderam a confiança nos negócios. E nossos alunos parecem responsáveis por isso. Não vou nem comentar nada. A frase é... Propósito é tão falado, né? Aula de coach nas empresas. Eu não vou falar nada sobre propósito. Vou deixar 2 perguntas se você quiser refletir. Por que você sai da cama todo santo dia? Quais são os seus propósitos na vida? E quando os valores e os propósitos estão desfocados, estão fora do alvo, algo muito delicado acontece. A sociedade adoece. Nunca se consumiu tanto remédio para depressão, síndrome do pânico e ansiedade. Não só no Brasil, no mundo inteiro. Tem jovem com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico. É algo, valores e propósitos desfocado. Quando eu perdi meu emprego em 2001, eu assisti o ataque terrorista ao vivo em casa. Estava em Cuiabá, a Amanda estava para nascer, e eu vi aquilo ao vivo. Mas eu também vi de manhã a Ana Maria Braga. E a Ana Maria Braga abriu o programa dela com essa frase aqui, que reflete muito bem uma sociedade doente, que foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Presta atenção. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Mas nós temos uma arma na mão, um exemplo. É fácil formar um líder eticamente responsável. Basta mostrar-lhe o caminho e dar o exemplo. Esse vídeo reflete bem isso. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? Criança vê, criança faz. Filho vê, filho faz.
Funcionário vê, funcionário faz. Aluno vê, aluno faz. Cidadão vê, cidadão faz. O exemplo é uma arma poderosa que está na mão de cada um de nós. Agora eu quero falar o avesso da ética. E eu vou contar a minha própria história bem rapidamente, para demonstrar o avesso. Como eu disse aqui, em 2001, cumprindo um código de ética, eu fui demitido. Mas eu não fui apenas demitido, eu fui demitido e incluído numa lista negra. E nunca mais vou conseguir voltar para o mercado corporativo. Mas vocês podem estar se questionando, mas 2001, são 24 anos quase. E lá para cá muita coisa mudou, é verdade. Criaram um pacto global, diretriz da OCDE, os princípios orientadores da ONU de direitos humanos. Naquela época, poucas empresas usavam o código de ética. A Shell, eu não vi o código de ética. A Ipiranga também não tinha. Muita coisa mudou. Mas eu fiz contato com o board da empresa 5 vezes. 2002, 2009, 2014, 2020, 2023. Nenhum retorno. Um acionista crítico levou meu caso para 4 assembleias de acionistas. Eu posso estar enganado, mas nenhum whistleblower chegou tão longe. Eu fui representado por um acionista crítico na assembleia da maior empresa da Itália. Em 2007, ao responder as questões feitas por acionista crítico, a empresa escreveu: ao contrário do que o Sr. Flinto acredita, o ex-funcionário foi demitido juntamente com outros atores de comportamento ilícito, por reticência, por ter violado a obrigação de confidencialidade e por tentar usar instrumentalmente o código de ética para obter vantagens pessoais da empresa. Em 2018, o acionista crítico não fez perguntas, ele usou o microfone e falou a todos os presentes, como eu estou falando aqui. Ele sugeriu ter uma reunião de mediação. Nunca foi feita. E eu também respondo a 3 processos na Itália. 2 na área civil e 1 na área criminal. E são processos com característica de processo SLAPP. Alguém já ouviu falar? É um processo usado instrumentalmente, estrategicamente por uma grande corporação contra defensores do meio ambiente, dos direitos humanos, incluindo o whistleblower. E ela faz com que a pessoa participe desses processos para se defender. E ela faz argumentos construídos, né? E fazendo um trocadilho, quando a empresa usa essa tática, ela está esbofeteando o seu próprio código de ética. Entre 2020 e 2023, eu participei de um processo de mediação junto ao PCN Brasil, no âmbito das diretrizes da OCDE para empresas multinacionais. A empresa se recusou a fazer a devida diligência e reiterou a versão falsa da Assembleia de 2017. Como as diretrizes são até agora voluntárias, ela pôde sair desse procedimento sem nada acontecer. Porém, em 2024, foi aprovado a CSDDD, que para as empresas europeias, a partir de 2027, a devida diligência de direitos humanos e sustentabilidade vai ser obrigatória. E, com certeza, esses compromissos internacionais para as empresas europeias, eles vão ter que cumprir essa obrigatoriedade. E agora, de acordo com a diretiva da União Europeia, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, eu estou pedindo para que retifique o documento da empresa oficial, que é as perguntas e respostas antes da Assembleia em 2017. O caso já está sendo visto pela autoridade italiana de proteção de dados. Eu acho, na minha visão, como a diretiva é vinculativa e os fatos e as provas que eu tenho são irrefutáveis, eu acho que a empresa está num checkmate. Ela não tem o que fazer.
e ela vai ter que aceitar a derrota. Então, eu sou um denunciante. Espero que a minha história possa servir de exemplo, motivação e inspiração para outros denunciantes ao redor do mundo, que continuam sendo silenciados e as suas carreiras e reputações enterradas por empresas que não respeitam seus códigos de ética, por funcionários executivos que assaltam os cofres corporativos e pelo conselhos de administração que fingem que nada acontece, mesmo sendo a personificação da governança corporativa e exercer o papel de guardiões da ética. Em 2022, nós criamos um pacto empresarial pela proteção do denunciante. E a lógica nossa foi essa aqui, ó. Se uma organização divulga publicamente seu código de ética, incentivando os funcionários a relatar desconformidades ou desvio de conduta a canal de denúncia e garantindo que não haverá retaliações, a lógica nos diz que muitas empresas teriam interesse em se tornar signatária desse pacto. Passaram-se 2 anos e nós continuamos com apenas 2. Mas a falta de ética não é algo incomum, nem no Brasil, nem no mundo, lamentavelmente. Casos recentes, Lava Jato e Americana em 23. E em 24, não sei se vocês tomaram conhecimento, saiu uma notícia em outubro desse ano, que a IBM entrega uma lista de 33 multinacionais investigadas por formação de cartel no Brasil. Para evitar, as empresas teriam trocado informações sensíveis sobre salários e benefícios por meio de grupo. O objetivo seria evitar que profissionais recebessem ofertas vantajosas, afetando a livre concorrência. A prática teria ocorrido de 2004 a 2021. E as empresas podem ser multadas pelo CAD em até 20% do faturamento anual. Agora, eu sempre me pergunto, ninguém cumpriu o código de ética nessas empresas? Ninguém sabia. A primeira convenção de vendas que eu participei na Shell, eu tinha 22 anos de idade. Eu me lembro vividamente como se fosse hoje. O presidente da Shell Brasil era um inglês. E ele abriu a nossa convenção com toda a equipe comercial do Brasil todo, de assessores de venda, supervisores, gerentes, diretores, dizendo o seguinte: na Shell tem muito boato. Eu vou criar um adesivo para pôr nos corredores, nos frotas, nos caminhões, em tudo. Não acredite em boato, a verdade vem logo atrás. Será que ninguém sabia? Por que ninguém apertou o alarme? E esse, na minha visão, é o principal problema do mundo dos negócios. É o abismo entre o que a empresa fala e faz, o que ela prega e realiza. E de acordo com o Jornal Nacional, que essa logomarca é deles, nós podemos chamar essas empresas de hipócritas. Que é a empresa que, ao professar virtudes que não respeita, assegura as vantagens de parecer aquilo que despreza. E isso aqui tem a ver com verdade e mentira. Eu quero passar um vídeo curtinho, não sei se vocês conhecem, da Verdade Saindo do Poço. A Verdade Saindo do Poço é uma pintura de 1896 e é de autoria de Jean-Léon Gérôme, escultor e pintor francês, e está ligada a uma parábola do século. Segundo essa parábola, em um belo dia, a verdade e a mentira se encontraram. E a mentira disse a verdade: hoje está um dia lindo, maravilhoso, não está? A verdade deu um suspiro, olhou para o céu e concordou, pois o dia realmente estava maravilhoso. E elas começaram a passear, caminharam juntas por muito tempo, até que chegaram ao lado de um belo poço. A mentira, então, experimentou a água e falou para a verdade: a água está ótima, que tal tomarmos um banho? A verdade ficou um pouco desconfiada,
mas resolveu testar a água e descobriu que realmente a água estava muito, muito convidativa. E então elas se despiram e começaram a tomar banho. De repente, sorrateiramente, a mentira saiu da água, vestiu as roupas da verdade e fugiu. A verdade, quando percebeu, saiu do poço furiosa e correu tentando encontrar a mentira e pegar as suas roupas de volta. E assim saiu correndo nua pelas ruas, e a verdade ia abrindo caminho entre as pessoas que desviavam o olhar com desprezo, com raiva, com vergonha. E a pobre verdade, depois de muito correr, de muito procurar em vão por suas roupas, voltou ao poço nua e desapareceu para sempre, escondendo em suas águas a sua vergonha. E desde então, a mentira vive viajando ao redor do mundo, vestida com as roupas da verdade, satisfazendo as necessidades da sociedade, porque percebeu que o mundo não tem nenhum desejo de encontrar a verdade nua. Mas existe um outro final dessa parábola que diz o seguinte: a verdade, quando voltou ao poço, recusou-se a vestir-se com as roupas da mentira. E por não ter do que se envergonhar, a verdade saiu nua a caminhar pelas ruas e vilas. E é por isso que, desde então, aos olhos de muita gente, é muito mais fácil aceitar a mentira com as roupas da verdade do que a verdade nua e crua. Qual final você prefere? Apesar de a gente promover um tema tão recorrente e importante, temos iniciativas para a promoção da ética, tanto no meio empresarial quanto, especialmente, no meio estudantil. Nós somos a única instituição que fala de ética para os estudantes. Nós sempre enfrentamos muita dificuldade, seja para patrocínio das nossas iniciativas, seja para sensibilizar a empresa a tornar nossos parceiros ou apoiadores ou parceiros institucionais, como o Ethos tem 5. E eu sempre faço uma pergunta: será que as empresas não enxergam valor no nosso trabalho? Ou a ética é usada apenas como uma ferramenta do marketing? Em 2001, vocês devem lembrar do escândalo da Enron, que em 2002 gerou a SOX. Nessa época, o John Maxwell, não sei se vocês conhecem, ele é o principal guru de liderança do mundo. Ele tem dezenas de livros, já vendeu milhões de exemplares. Para contratar uma palestra dele, leva mais de 2 anos. E ele estava jantando com, na época, o CEO e chairman da AOL. E esse executivo falou assim: pô, John, eu tenho um desafio para você. Você tem que escrever um livro sobre ética nos negócios. E o John deu uma resposta assim: não existe essa coisa de ética nos negócios. Só existe a ética que vale para tudo. As pessoas tentam usar um tipo de ética em sua vida profissional, outro tipo para a vida espiritual, e aí da outra em casa com a família. Isso não costuma dar bons resultados. Ética é ética e ponto final. Se você deseja ser uma pessoa ética, precisa aplicar esse padrão em todas as áreas da sua vida. Em 2003, ele lançou um livro. Existe apenas uma regra para fazer a coisa certa. Em 2006, ele lançou um livro no Brasil. A Ética é o Melhor Negócio. O livro não existe mais, nem nos Estados Unidos, nem aqui. Incrível. E esse livro dele, o que mais me chamou a atenção, é que ele discorre o livro dele inteiro com uma regra de ouro. E a regra de ouro é exatamente o que eu falei para vocês da ética média. Como vós quereis que os homens os façam, da mesma maneira lhes fazei vós também.
Nesse livro, o John conta um caso verídico. Ele não cita a empresa, mas diz que é um grupo americano muito forte. Nós estamos falando do início dos anos 2000. E eles estavam numa sala discutindo temas para a convenção de vendas. E a vice-presidente recém-contratada falou com todo entusiasmo: que tal se a gente levar o tema ética para a nossa convenção? O John conta que ficou um silêncio na sala. Parecia que tinha morrido alguém. Ela ficou tão constrangida que não tocou no assunto mais. A reunião seguiu, definiram os temas e acabou. De tarde, ela cruzou o CEO no corredor da empresa e contou o ocorrido. E ela esperava que o CEO a apoiasse a incluir na agenda da convenção de vendas o tema ética. E o CEO disse para ela: olha, concordo com você, o tema ética é muito importante. Mas uma convenção de vendas a gente espera que seja algo para cima. E o tema ética é muito negativo. A professora Cecília Arruda, quando nós almoçamos juntos, quando eu entreguei o troféu, ela me disse algo que eu não entendi muito bem. Ela falou o seguinte: vocês não fazem parte da patota. Eu, sinceramente, não entendi e não quis perguntar o que era isso. Mas ela me disse isso. E eu prefiro ficar com aquilo que o CEO para a América do Sul, o então CEO Tadeu, disse dentro do evento da USP, na Politécnica, que ele se formou na USP Politécnica, quando nós abrimos o nosso evento para universitários politécnicos. Boa noite, então. A gente tem uma apresentação, daqui a pouco eu faço minha apresentação. A gente tem uma apresentação que nós preparamos para o encontro de hoje. E o que eu proponho é que, se vocês puderem vir mais para frente, a gente pode fazer mais um bate-papo do que uma apresentação. E eu espero que seja uma questão de conflito de agenda para várias pessoas não poderem participar, mas não seja uma desatenção para o tema, né? Que esse é um tema muito importante e muito sério, especialmente no Brasil. A gente vive, eu diria, crises várias de ética no dia a dia do nosso país. Então é um tema muito relevante na nossa opinião. E eu tenho certeza que na opinião também do Douglas. E eu espero, então, que a falta de audiência não seja pelo tema, porque se for, é uma preocupação grande das pessoas que estão saindo da faculdade e que espero que não saiam, que saiam da escola, além da formação, com uma visão muito positiva e uma visão atual de ética nos negócios. E é isso que eu acredito. Eu acho que a nossa dificuldade está muito mais no número de projetos que as empresas patrocinam, na falta de verba de marketing e por aí vai. E nós lançamos, já mandamos para as empresas o nosso manual da empresa parceira, para que a empresa possa ser sensibilizada e, quem sabe, se tornar nosso parceiro em uma dessas categorias. Já estou indo para o final, tá? Em 2020, quando o mundo parou, o Brasil parou e os patrocínios nossos foram cancelados, eu falei: meu Deus, agora o Instituto não vai aguentar. Agora nós vamos fechar. Porque se quando estava tudo bem, estava difícil, imagina agora com tudo parado. Graças a Deus ele nos ajudou naquela época. E para ganhar tempo eu não vou entrar em detalhes. Mas enquanto eu tentava salvar o Instituto de Ética nos Negócios e preparava uma palestra para aquelas pessoas que estavam virtualmente, seja estudando, seja trabalhando, para vender a empresas, às faculdades, com preço baixo, uma palavra não saía da minha mente: eticabilidade. 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 As empresas são construídas, seja por marketing, seja por essência, com expressões como responsabilidade, sustentabilidade, conformidade, honestidade, integridade, diversidade, solidariedade.
Até Abramo usou esse substantivo abstrato. Bramosidade. E eu fui no Google e pesquisei eticabilidade. Em português, a palavra não existia. Não existia. O Google fazia assim, você quer pesquisar eticidade? Eticabilidade não existia. E eu pus a expressão em inglês. E achei um maluco na Inglaterra. Tinha lançado até um livro. Roger, 2006 ele lançou o livro. Ele tem uma consultoria, ele tem o DNA moral, que você faz uma análise da empresa, é muito bacana. E ele está assinando o artigo da nossa capa esse ano, para apresentar o conceito ao mercado brasileiro. Olha que sensacional. Eticabilidade diz respeito a ser bom, fazer a coisa certa e tornar o mundo um lugar melhor. Meu, joga fora a responsabilidade social, compliance, ESG. Se o mundo, a sociedade e as empresas e os governos praticarem isso, nós estamos feitos. As empresas podem fazer diferença. E eu contei a minha história, e eu vou contar uma outra história. Eu tenho um amigo em Cuiabá que diz o seguinte, quem não tem dinheiro, conta história. Certa vez, um escritor muito famoso, com uma casa na praia, ele tomou café da manhã, como toda manhã, e saiu na praia deserta para se inspirar e voltar a escrever. Então, o balanço das ondas, aquele sol cortando o mar, o barulho das ondas, inspirava aquele senhor. Mas naquele dia algo mudou na paisagem. Num primeiro momento ele pensou que era um bailarino a bailar. E ele foi chegando mais perto, foi chegando mais perto. Quando ele já tinha todo o cenário na cabeça dele, era um jovem que pegava algo na areia e jogava para lá da arrebatação. E quando o senhor chegou perto do jovem, falou, meu jovem, o que você está fazendo aí? Ele falou, estou jogando a estrela do mar para lá da arrebatação, porque o sol vai ficar mais forte e muitas vão morrer. E o senhor, com toda a experiência, com uma dose de sarcasmo, falou, meu jovem, você não vê que são milhas e milhas de praia? Milhões e milhões de estrelas do mar? O que adianta isso? O jovem pegou uma estrela do mar, usou toda a força que ele tinha, jogou mais longe ainda. Voltou, olhou para o senhor e falou assim, para essa, resolveu. No dia seguinte, o senhor estava lá, ajudando o jovem a jogar a estrela do mar para frente. O certo é certo, mesmo que ninguém faça. O errado é errado, mesmo que todos o façam. As empresas precisam fazer diferença. E uma pesquisa da Havas, acho que é assim que se fala, em 2021 pesquisou 400 mil consumidores em todo o mundo. E olha o que essa pesquisa disse. Ela foi chamada da Era da Desconfiança, para você ter uma ideia. Os consumidores estão ávidos por transparência, enquanto as marcas deixam a desejar. Menos da metade das marcas são consideradas confiáveis. E 75% podem simplesmente sumir ou serem substituídas sem serem notadas. 71% duvidam que as marcas cumprirão as suas promessas sociais e ambientais. Mas o que os consumidores esperam? Apesar de existir um quadro generalizado de washing nas iniciativas corporativas de responsabilidade social e ambiental, essa pesquisa demonstrou que 73% dos consumidores afirmam que as marcas devem agir para o bem da sociedade e do planeta, exaltando o poder de influência e o agente transformador que uma grande empresa é. Notou a eticabilidade aí da pesquisa? Ser ético só depende da gente.
E eu vou parafrasear uma frase do Steve Jobs. Ser ético, isso é para os loucos, os desajustados, para os peixes fora d'água, para aqueles que veem as coisas de forma diferente. Você pode incentivá-los ou discordar deles, exaltá-los ou difamá-los. A única coisa que você não pode fazer é ignorá-los, porque eles transformam as coisas. Enquanto alguns podem vê-lo como loucos, nós vemos o gênio, porque as pessoas que são loucas o suficiente para achar que podem mudar o mundo são aquelas que o fazem. Por isso que esse ano, eu vou passar essa parte aqui, eu e a professora Cecília Arruda vamos desenvolver um projeto chamado Protagonismo Ético, uma visão transformadora dos negócios. Ok. Terminou o que eu tinha para falar.